Olá pessoal, muito bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa breve introdução à filosofia. Esse espaço aí que nós dedicamos a alguns pequenos comentários sobre a filosofia. E dando continuidade aos nossos comentários aí, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as escolas helênicas. Bom, as escolas helênicas, como o nome já diz aí, já induz, tem a ver ao período do helenismo. Bom, o que foi o período do helenismo? Esse período marcado aí profundamente pelo nosso amigo Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande. Alexandre Magno, que era lá da Macedônia, o rei dele, Macedônia, fica um pouquinho a leste, assim, da Grécia. O Alexandre teve como professor o nosso grande amigo Aristóteles. Então, Aristóteles acaba ensinando boa parte do que ele sabe para o Alexandre. E quando, no ano de 336, o rei Filipe, ele morre, então o Alexandre ele herda esse reino. Você veja, de 336, e ele morreu em 323, então aí a gente tem 7 anos, 6, 7 anos aí de diferença. Ele tinha como um propósito de expandir o reino, expandir o império, tanto é que ele em pouquíssimo tempo, ele consegue estender o reino, o império macedônico, aquele como foi conhecido, até a Índia. Então, assim, foi muito grande o seu império em pouquíssimo tempo. Ele conquistou aí todos esses territórios e conforme ele ia conquistando, ele ia propagando, de certa forma, a cultura grega, todos aqueles princípios gregos da política, da ética, da filosofia e assim por diante. Só que ao mesmo tempo que ele propagava, ele não impunha. Então surgia como que uma mistura, entre aquilo que era a cultura grega e as culturas orientais. Justamente essa mistura, esse conflito entre a cultura grega e a cultura oriental, as diversas culturas orientais, é o que se chama então de helenismo, essa propagação aí da cultura grega nesse choque, nesse enfrentamento com as culturas orientais. Bom, vocês se recordam que eu havia comentado nos vídeos anteriores que o povo grego, lá em Atenas principalmente, na grande polis grega, eles se reuniam para discutir diversos temas, diversos assuntos, dentre eles a política. Qual que seria a melhor forma de governo, as técnicas de oratória, de retórica por parte dos sofistas para o desenvolvimento das leis cívicas e assim por diante. Porém, quando Alexandre Magno ele herda esse reino, bom, o que acontece? Ele acaba sendo o imperador. Então, como que você vai falar da melhor forma de governar, sendo que há um imperador, um rei que impunha, ele que manda, ele que manda e desmanda. E, na verdade, vocês devem saber que o rei ele era totalmente empoderado, Ele tinha tanto para si o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Ele que mandava, executava as leis, ele que criava as leis e ele que julgava as leis, o rei soberano. Então era o rei absoluto, E aí quando Alexandre então conquista, o que os gregos vão fazer agora? Eles não têm mais como discutir política e eles vão tentar então achar uma outra forma de discussão. E qual que é essa forma, esse assunto novo que eles vão achar para discutir? Justamente a ataraxia. O que significa essa palavrinha grega aí, ataraxia? Significa a paz de espírito, a felicidade. Esse é o novo assunto
que os nossos amigos gregos, os atenienses, vão discutir agora sobre a ataraxia, a paz de espírito. Qual que é a melhor forma para alcançarmos essa paz de espírito, essa grande novidade aí para a discussão do mundo grego, né? A felicidade, quais são os caminhos da felicidade? E nisso, nessa discussão sobre a felicidade, claro que é um assunto bem discutido hoje, bem controverso, né? Surgem então algumas escolas, essas tais das escolas helênicas, e há 4 principais escolas, né? Sobre esse assunto, sobre este período helênico. A primeira escola que nós temos aí é a escola do cinismo, com o nosso amigo Diógenes de Sinope. E nasceu no ano de 404 e morreu no ano de 323 a.C. Bom, o que dizia essa escola do cinismo? O cinismo era basicamente uma escola que ela afirmava que a felicidade constituía na negação de bens e status social. Bom, quanto mais livre de bens materiais você for, mais desapegado de status social você for, mais feliz você será, mais fácil de você atingir, né, essa paz de espírito, mais fácil de você alcançar essa paz de espírito à medida que você for desapegando de bens materiais, de status social, não se importando tanto com as coisas, com os bens materiais, nem com o status social, é o que você vai ter como caminho, como meta aí para alcançar esta paz de espírito, né? Tanto é que dizem que Diógenes, ele vivia num barril, desapegado de tudo e de todos, né? Bom, uma segunda escola que nós temos aí é a escola do ceticismo, com o nosso amigo Pirro de Elis, nascido no ano de 360 e morreu no ano de 272 a.C. O que diz o nosso amigo do Pirro, né, sobre essa escola do ceticismo? Bom, nesse conflito de ideias, de um dizendo uma coisa, outro dizendo outra, e cada um fala uma coisa, e aí você não sabe para quem seguir, ora você olha para um lado, ora você olha para o outro lado, e fica nessa discussão entre bem e mal, entre verdadeiro e errado, entre justo e injusto, entre certo, enfim. Fica essa discussão sobre amarelo, sobre azul, sobre vermelho, e tanta coisa que se discute. E o que o Pirro fala? Bom, o que a gente faz para alcançar a nossa paz de espírito? Nós suspendemos o julgamento. Nenhum e nem outro. Pronto. Você passa a confiar, né? Uma atitude cética, aquela atitude da dúvida. Uma dúvida no sentido da suspensão do julgamento. É claro que você vai buscar a verdade, você vai entender as coisas, mas você nunca se apega a uma verdade dita, a uma verdade concreta. Você sempre coloca aquilo em suspensão, em dúvida, e não se apega àquilo. Você não se apega, simplesmente você não se apega. Você vive a vida. Tá chovendo, tá bom. Não tá chovendo, então tá bom. Essa, para Pirro, é a melhor forma de você alcançar a paz de espírito. Bom, uma terceira escola aqui que nós temos é a escola do epicurismo, né? Que toma o nosso amigo aí, o nome do nosso amigo Epicuro, nascido no ano de 341 e falecido no ano de 270 a.C. O que Epicuro diz, né? Epicuro, ele diz que a felicidade, essa ataraxia, ela consiste na busca do prazer. O prazer, para Epicuro, é a grande fonte de paz, de alegria, de felicidade, de bem. Não é um hedonismo, né? Essa busca do prazer pelo prazer em si. Tanto é que Epicuro, ele elenca uma hierarquia de prazeres, né? Prazeres que satisfazem. Você estar, por exemplo, com os amigos é um prazer. Isso gera uma paz de espírito. Você poder degustar um alimento, isso também é um prazer, né? Não simplesmente comer, se alimentar, mas degustar o prazer, né? Isso é um bem para Epicuro. E para Epicuro, o bem, né, o prazer mais elevado que pode existir
é o prazer intelectual, aquele prazer que se busca as ideias, os conceitos. Este é o principal prazer. Não é um conceito deturpado que se tem hoje do hedonismo, né? Da busca do prazer pelo prazer em si, né? Somente no campo da sexualidade, no campo sexual. Mas é uma busca do prazer como um todo, né? Elevando ainda os prazeres ideais, os prazeres conceituais. E por último, a nossa quarta escola helênica, e digamos que a mais importante, né, aí deste período, que ela vai influenciar bastante parte aí do final da Idade Antiga e durante a Idade Média, é o estoicismo, né? O nosso amigo Zenão, que nasceu no ano de 332 e morreu no ano de 265 a.C. O que dizia Zenão, né? Primeiro que esse estoicismo, ele toma esse nome porque Zenão, ele ensinava as pessoas, né, aqueles que seguiam a sua filosofia, nos portões de Atenas. E portão em grego é estoá, por isso que se chama estoicismo. O que dizia o Zenão? Ele dizia o seguinte, que a verdadeira felicidade, né, como ele não gostava muito dessa ideia metafísica de ideias, tal, ele dizia que há uma sabedoria que regia todas as coisas. Então eu tenho que aceitar o que diz essa sabedoria que rege todas as coisas. E aquilo que está acontecendo, na verdade, eu tenho que me preocupar somente com aquilo que eu posso mudar. Aquilo que eu não posso mudar, aquilo que não depende de mim, eu não tenho que me preocupar. Ah, vai chover. Bom, eu posso fazer alguma coisa com relação a isso? Não. Então eu não vou me preocupar com relação a isso. Essa é uma forma de alcançar a minha paz de espírito. Aquilo que depende de mim, eu faço. Aquilo que não depende de mim, eu não faço, deixo de lado e vou vivendo, sabendo que há uma sabedoria que rege todas as coisas, né? E então você controlar o prazer, né? A dor, tudo isso é algo que depende de você. Conforme você se coloca, né, numa condição resiliente de aceitar aquilo que você não pode mudar, aquilo que não depende de você, é uma forma de você, então, alcançar essa paz de espírito, alcançar essa ataraxia, né? Isso é muito importante porque vai estimular e influenciar os nossos pensadores também do Império Romano, como Marco Aurélio e assim por diante. E também o cristianismo vai ter bastante influência do estoicismo em toda a sua doutrina, tá bom? Então, como eu disse, nós temos o cinismo, nós temos o ceticismo, nós temos o epicurismo e nós temos o estoicismo. São essas 4 escolas do período helênico e as 4 mais importantes. Beleza, pessoal? Bom, obrigado aí, valeu. Não esquece de se inscrever no canal, dar um curtir aí no vídeo, ajuda a divulgação. Beleza? Pode deixar comentário se você tiver alguma dúvida, que daí eu vou respondendo. Valeu, um abraço, tudo de bom!